Meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo seja com todos, agora, nesse momento. Desde o momento em que você assiste essa live, ou que vai entender ou procurar conhecer a palavra de Deus através dessa nossa comunicação, qualquer que seja a hora, que o Espírito Santo venha guiá-lo, para que o seu entendimento se abra, para que então você possa compreender, assimilar e saber como interpretar a palavra de Deus. Ele, e somente Ele, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito que guiou Jesus, o Espírito que tem guiado os seus servos, somente Ele é capaz de dar esse entendimento. A necessidade do Espírito Santo é fundamental, porque Ele, e somente Ele, faz-nos compreender a palavra de Deus. Olha só, falar em entendimento, a Bíblia diz, aliás, o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ele diz assim, resumindo, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o Deus deste século, que é o diabo, a raiz de todo o mal que existe neste mundo, ele, o diabo, o espírito ruim, aliás, você pode assistir isso, ver um exemplo claríssimo da ação do diabo neste filme Nefários, que nós temos no Univer, que está à disposição para todos os seus assinantes. Nefários, quando o diabo ora se manifesta e fala dos seus desejos, dos seus projetos. Ora, ele sai da pessoa, ou ele se apaga, e a pessoa entra no estado normal e ela tem uma outra reação. Muitas pessoas matam, muitas pessoas fazem o mal e de forma inconsciente, porque estão tomadas pelo mal. E elas fazem o mal, depois que elas completam o mal que desejaram, elas caem em si e ficam no seu normal, e aí elas vão pagar por aquele mal que fez a justiça. Bem, mas a justiça humana não reconhece a justiça divina. A justiça humana não reconhece o mal que trabalha nas pessoas, que fazem o mal que faz as pessoas terem reações completamente contrárias à vontade de Deus. Mas o espírito ruim, o espírito mau, ele, além de usar as pessoas, ele também cega essas pessoas. Ele cega, literalmente cega. Não interessa se a pessoa tem uma formação intelectual excelente, não interessa se a pessoa é inteligentíssima, não interessa se a pessoa é boa, não interessa se a pessoa é má, não interessa quem é a pessoa, desde que ele cega
o entendimento dessa pessoa, então ela não tem capacidade para compreender, assimilar e interpretar as informações bíblicas, interpretar a palavra de Deus. Por isso que muitas pessoas não gostam de ler a Bíblia, porque elas leem e não entendem nada. E é por isso que nós estamos aqui, para tentar ilustrar, ajudar, abrir o entendimento, fazer as pessoas conhecerem a verdade que liberta. Porque se não conhecer a verdade, como vai ser liberta da mentira, não é? Então, o Deus deste século cegou o entendimento, ou melhor, cegou os entendimentos dos incrédulos. E isso para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, a liberdade, a porta de saída da prisão. É isso aí, a prisão espiritual. E ele fala que Paulo, o Espírito Santo, através dele, fala que o Evangelho está encoberto para os que se perdem. Os que se perdem. Mas a palavra de Deus continua aí disponível para todos. Então, é a nossa obrigação levar a libertação, arrancar esses espíritos ruins, esses espíritos maus, esses espíritos do diabo que têm cegado os entendimentos das pessoas, impedindo-as de entender a palavra de Deus, de entender a vontade de Deus para as suas vidas. Porque Jesus veio para isso, ele veio para trazer vida, e vida com qualidade, vida com abundância. Então, essa é a vontade de Deus para você, minha amiga e meu caro amigo. Deus quer o melhor para você. Ele é Pai. Ele sempre foi Pai. Sempre será Pai. Ele é Pai. Em toda a época, em todos os anos, em todos os tempos, em todos os séculos, ele é o que é. Por isso ele disse, eu sou o que sou. Então, ele quer o melhor para nós. Só que nem sempre nós concordamos com ele. Nem sempre nós aceitamos a sua oferta. Mas por que não aceitamos? Porque a nossa natureza é ruim. Nós nascemos com o vírus da morte, o vírus do pecado, o vírus da doença, da enfermidade do ser humano, o vírus da natureza ruim, corrupta, a inclinação para o que é mal. Nós nascemos, Adão e Eva foram perfeitos, foram formados com perfeição. Porém, a partir do momento que eles se rebelaram, a partir do momento que eles contrariaram a vontade de Deus, então eles se sujeitaram naturalmente à vontade do diabo. E aí a humanidade desenvolveu de acordo com a vontade de Satanás. E aí se perdeu, o mundo se perdeu. O que Deus fez para tentar ajudar aqueles que estão perdidos? Ele enviou Jesus para vir ao mundo, viver e morrer pelos nossos pecados. Mas pelos pecados de quem? Daqueles que nele creem. Quem crê nele é salvo. Quem não crê continua no pecado, continua vivendo na morte, continua cego.
continua cego, não entende, não consegue ver, não consegue compreender a palavra de Deus, não consegue assimilar as Sagradas Escrituras. Aliás, leem até a Bíblia: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E com esse jargão, as pessoas vão levando as suas vidas. Ah, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só que elas não entendem, elas se esquecem que quando o Senhor é o nosso pastor, nós somos ovelhas do seu rebanho, nós obedecemos a sua voz. A ovelha ouve a voz do seu pastor e obedece. Quando a ovelha não obedece, ela se perde. Mas quando a ovelha ouve a voz do seu pastor, que é o normal, então ela é guiada aos pastos verdejantes pelo bom pastor. Mas se a ovelha é rebelde, se a ovelha é aquela ovelha que não quer seguir o padrão do pastor, o padrão de orientação de vida, então ela vai se perder e, consequentemente, vai colher os frutos dessa perdição. O diabo tem cegado o entendimento de muitas pessoas que dizem: ah, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e vão vivendo a vida, lá vão ter. E aí, o que vai acontecer? Destruição, caos, morte. Então, amiga e amigo, não basta saber a palavra de Deus. Não basta conhecer a palavra de Deus, porque ninguém conhece a palavra de Deus neste mundo mais do que o diabo. O diabo conhece bem a palavra de Deus, mas ele não obedece. Então não adianta a gente falar, conhecer as Sagradas Escrituras, fazer cursos de teologia e etc. Se não praticar essa palavra, se não obedecer essa palavra, a pessoa com certeza vai sofrer as consequências. Então, a palavra de Deus, ela está aí, livre para todos. Mas o Deus desse século, que é o diabo, tem cegado os entendimentos dos incrédulos. O que quer dizer? Ele tem bloqueado a capacidade de raciocínio, de compreensão, de raciocinar, de pensar, de assimilar, de interpretar, de entender a palavra de Deus. Entende sobre todos os assuntos, mas quando se trata da palavra de Deus, que é algo espiritual, ela não entende. E por isso continua na ignorância. E por falta de conhecimento, de entendimento, a pessoa sofre as consequências. Vou contar um caso para vocês. Veja como é importante conhecer as Sagradas Escrituras. Diz que havia uma competição, as pessoas estavam correndo. E em dado momento, quase no final, o sujeito vinha tropeçando, quase caindo, cambaleando. E ele viu um sinal assim: água a 6 quilômetros. E depois viu também um outro sinal dizendo H2O, 3 metros. Ele, não sabendo, não entendendo, não compreendendo, o que ele fez? Ele seguiu o caminho do sinal que diz água a 6 quilômetros. Quer dizer, ele estava quase morrendo de sede e teria que andar, correr mais 6 quilômetros. Porque ele não sabia que H2O era água também, que estava a 6 metros. Então, muita gente morre por falta de conhecimento, de entendimento
da palavra de Deus. Muita gente não compreende a Sagrada Escritura, mas não compreende porque é gente incrédula que não quer entender, que não dá a mínima para entender. Então o diabo consegue neutralizar o entendimento dessa pessoa, cegar o seu entendimento, e ela, infelizmente, acaba perecendo. Então, minha amiga e meu amigo, aqui está escrito, Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você tem que conhecer a verdade. E conhecer a verdade não é só ter informações da verdade, é você seguir a verdade, se identificar com a verdade, mudar a sua maneira de ser que tem sido contrária à vontade de Deus ou à verdade. O mundo vive na mentira, você sabe disso. O mundo vive de ilusão, de mentira, de engano. Mas quando a pessoa tem acesso à palavra de Deus e é humilde para se submeter à palavra de Deus, então o Espírito Santo lhe dá condições dela entender, assimilar, compreender, interpretar, de forma que ela mesma venha alcançar a fonte das águas. Deus abençoe a todos e até amanhã. Graças a Deus.